Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 22 de novembro, 34ª semana do Tempo Comum, estamos aí à véspera do Advento e nós celebramos hoje a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Cecília, patrona dos músicos, e eu quero te convidar a meditar comigo esse Evangelho que está em Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse evangelho apocalíptico que nos fala do final dos tempos, esse evangelho é um alerta de Jesus para nós, para que estejamos vigilantes e não confiemos nas belezas desse mundo, mas tenhamos o nosso coração e os nossos olhos postos nas belezas eternas que estão no céu. O templo de Jerusalém era uma construção magnífica, era o orgulho nacional de Israel, era o símbolo daquele país. Vocês imaginem, numa cidade onde as construções tinham no máximo 15 metros de altura, Fortaleza Antônia, por exemplo, o templo se destacava no alto do Monte Moriá, com 70 metros de altura, todo revestido de mármore branco. Diz a história que os viajantes conseguiam avistá-lo a quilômetros, porque o sol batia no mármore polido e brilhava. O templo era ornado com guirlandas de ouro, as pedras que foram colocadas na decoração eram ricamente trabalhadas. Era um esplendor a casa de Deus na terra. Mas ao mesmo tempo em que essa casa de Deus na terra era um esplendor, a verdadeira casa que o Senhor desejava, que era o coração humano, estava em destroços, estava completamente abandonada. E por quê? Porque o pecado reinava no coração e na alma dos homens. O Cristo ainda não havia morrido e ressuscitado para dar à humanidade a possibilidade de uma vida nova. E, portanto, os templos, que somos nós, estávamos manchados. Vejam, Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Quando o Senhor diz que tudo será destruído, o Senhor refere-se sobretudo ao pecado. O pecado, meus irmãos e minhas irmãs, ele precisa ser destruído na nossa vida. E todas as consequências do pecado, a nossa falta de fé, a nossa apatia em relação a Deus, a falta de compromisso com a comunidade, os irmãos e irmãs, o nosso desinteresse pela oração, pela participação na Santa Missa, a nossa pouca vida de confissão, a nossa ignorância acerca da doutrina sobre a vida dos santos e santas, tudo isso precisa ser destruído para que o Senhor reconstrua a nossa vida e a nossa história. Tudo isso precisa ser colocado ao chão, para que quando o Senhor vier, Ele nos encontre puros e santos. Hoje nós celebramos Santa Cecília, aquela jovem mártir que morreu quase que com seu pescoço decepado, mas honrando a Deus com a sua virgindade, negando os deuses pagãos e abraçando o Deus cristão. Cecília triunfou, diz um antigo canto, ganhou celeste palma. A quem cantam hinos de vitória? Seu louvor e seu amor. Cecília deve ser para muitas jovens nos dias de hoje, não só mulheres, mas homens também,
um exemplo de fidelidade a Deus diante das propostas do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos a juventude, sobretudo essa juventude que não está nos caminhos de Deus, nós ficamos apavorados. O como essas pessoas que são batizadas, que são templos de Deus, entregam o seu corpo ao pecado. Nós pregamos a castidade, nós pregamos namoro santo, pregamos uma vida reta aos olhos de Deus. Isso não quer dizer que nós não venhamos a cair, mas se caímos, nós somos convidados a nos emendarmos, a buscarmos o Senhor, a reconciliação, uma vida nova. O Senhor tem o poder de reconstruir esse templo que foi destruído, e nós sabemos disso. O Senhor fez ressuscitar o corpo de Jesus, seu Filho, morto na cruz. O Senhor pode ressuscitar também a nossa vida, a nossa alma. Deus tem poder para tudo, e o maior poder de Deus não é ressuscitar os mortos, mas é ressuscitar os vivos, que somos nós, que muitas vezes nos comportamos como mortos. O Senhor virá. Ele foi claro no Evangelho ao dizer aos discípulos, e nós precisamos estar preparados para a sua vinda. Cecília esteve preparada, honrou a sua fé com o seu martírio. Nós estamos dispostos a honrar a nossa fé com o quê? Essa é a pergunta que fica para nós nesse dia de hoje. Que por intercessão de Santa Cecília, nós também tenhamos a coragem de dar a vida por Cristo. Deus te abençoe e até amanhã.